Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos continuar discutindo aqui sobre as orientações práticas de ventilação mecânica de 2024. Dessa vez, falando um pouquinho sobre monitorização da mecânica ventilatória. Então, iremos entender por que avaliar a mecânica dos nossos pacientes, como realizar essa avaliação e como se dá a interpretação dos valores que foram encontrados durante a avaliação. Então, se você tem dúvidas em relação a esse assunto, se você quer manter-se atualizado sobre as orientações práticas de ventilação mecânica, você está na videoaula certa. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, também ativa aí o sininho, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, vamos lá, gente. Primeiro, vamos começar aqui entendendo qual a importância de monitorização da mecânica ventilatória, de monitorizar essa mecânica ventilatória. Primeiro, você consegue inferir padrões de comprometimento da função. Então, você consegue ali avaliar se o paciente ele tem alguma alteração do fluxo respiratório, se esse paciente tem algum tipo de obstrução, né, que vai aumentar a resistência, se a complacência está normal, se está aumentada, se está reduzida. Você também consegue avaliar a intensidade do comprometimento em relação à sua questão temporal. Como assim? Meu paciente ele chega hoje com a complacência de 30, se daqui a 2, 3 dias essa complacência caiu para 20, eu consigo entender que esse paciente apresentou uma piora na sua função pulmonar. É diferente, por exemplo, se num belo dia você foi lá, avaliou a complacência, deu 20. Porém, antes você não fez a avaliação. Então, aquele 20 ali corresponde ao quê? A um achado de melhora, de piora? Se no dia anterior estava 10 e subiu para 20, está melhor. Se estava 30 e caiu para 20, está pior. Então, você precisa efetivamente acompanhar essa evolução temporal do seu paciente. E também, as respostas às terapêuticas que você implementou. Então, estou com um paciente com uma baixa complacência, avaliei e reconheci que ele tem, na verdade, uma redução do volume pulmonar, ali um quadro de uma atelectasia, fiz uma terapia de expansão pulmonar, o que eu faço? Reavalio essa complacência. Se essa complacência aumentou, significa que a minha expansão pulmonar funcionou para esse paciente. E terceiro ponto é ajustar os parâmetros de modo que você consiga manter níveis seguros para esse paciente. Então, por exemplo, o volume corrente que você ajusta, que teoricamente ali é de 6 a 8 ml por quilo, ele pode ser ajustado de acordo com a complacência do paciente, de acordo com a pressão de distensão alveolar desse indivíduo. Então, o que é que você vai avaliar durante, essa monitorização da mecânica ventilatória? Pressão de pico, pressão ejaculator, pressão resistiva, pressão de distensão alveolar, como eu falei anteriormente, a drive pressure, alto PIP, resistência das vias aéreas e a complacência estática do sistema respiratório. Perceba que essa última orientação prática, ela não mais traz a complacência dinâmica, e dá um foco ali à complacência estática. Como avaliar essa mecânica do paciente? Primeiro, devo colocar esse paciente no modo VCV, lembrando que o modo PCV ele também é útil para cálculo da mecânica, mas a orientação prática indica o modo VCV, uma onda de fluxo quadrada, garantir que não haja vazamento, o paciente precisa estar totalmente entregue ao ventilador e deve ser ofertada uma pausa inspiratória de meio segundo até no máximo 2 segundos. Lembre que esse valor aqui, em algum ponto no tempo, chegou a 3 segundos.
Hoje, trabalhamos de meio segundo a 2 segundos, tá? E aqui você tem, por exemplo, tá, a pressão de platô, que essa pressão de platô, ela é dependente do volume corrente, ela é dependente da complacência e é dependente também da PIP. Não, mas não iremos entrar aqui nas fórmulas, e sim no entendimento de como avaliar. Então, basicamente, o que você tem aqui é um gráfico de pressão no tempo. Você pode perceber que essa pressão ela não zera, exatamente porque existe uma PIP ajustada. A partir do momento que o ventilador dispara e começa a entregar o volume que você programou, observe que a pressão tende a aumentar. Esse aumento de pressão corresponde à dificuldade que o ventilador mecânico está encontrando para entregar o volume que você ajustou. Dificuldade essa que tem relação tanto com cargas elásticas quanto com cargas resistivas. Essa pressão chega no valor máximo, então ela chega em algo chamado de pressão de pico. Logo na sequência, você oferta aquela pausa de meio segundo até 2 segundos. Ao ofertar a pausa, a pressão cai. Observe que ela cai, mas não volta para o nível de pico. Essa pressão cai, formando aqui um platô, porque já que você ofertou uma pausa, você eliminou o movimento. Se você elimina o movimento, você também elimina resistência. Então, o platô que é formado, ele corresponde à acomodação de ar dentro desse pulmão. Então, essa pressão de pico, veremos daqui a pouco, ela não deve ultrapassar 40 centímetros de água, apesar de existir uma tolerância maior à pressão de pico, ela não vai gerar lesão pulmonar direta, e a pressão de platô, essa sim, pode gerar lesão pulmonar ou está associada com lesão pulmonar, ela não deve ultrapassar o valor de 30 centímetros de água. Observe que depois disso, terminou a pausa que você ofertou, começou a fase expiratória e o valor volta para a PIP. Portanto, a diferença que você tem entre pressão de pico e pressão de platô corresponde aqui à resistência das vias aéreas, tá? Ou pressão resistiva, e a diferença que você tem aqui entre o platô e a PIP vai corresponder à complacência desse paciente. Por isso, vejam que o cálculo aqui para avaliar a resistência das vias aéreas corresponde à pressão resistiva dividido pelo fluxo, e quando você quer calcular a complacência, é o volume corrente dividido pela variação de pressão. Que variação de pressão é essa? É a pressão de platô menos a PIP. E quais são os valores de normalidade? Pressão de pico, já falamos, menor ou igual a 40. Pressão de platô, menor ou igual a 30. Pressão resistiva, dependente do fluxo, por isso que vamos utilizar mais aqui a resistência das vias aéreas. Driving pressure, menor ou igual a 15. Alto PIP, idealmente de 0, você não quer que esse paciente tenha e apresente alto PIP. Resistência das vias aéreas, menor do que 10. E a complacência estática, entre 40 e 70 ml por centímetro de água. Então, esse foi o vídeo falando sobre monitorização da mecânica ventilatória. Vimos aqui a importância de monitorizar o paciente, também vimos como realizar essa avaliação e interpretação dos resultados, então os valores de normalidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa também aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com seu colega e ative o sininho, porque toda semana você receberá a notificação de 2 novos vídeos aqui no canal, falando sobre a atualização das orientações práticas de ventilação mecânica, que foi publicado em 2024. É isso, até o próximo vídeo.